Olá, tudo bem? A graça e a paz a todos. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo. Viva a experiência com Ele. E viva a esperança no seu coração. Palavra de um rei, Deus, iria voltar para buscar a sua igreja. Mais uma vez, estamos aqui com a oportunidade para compartilhar da palavra de Deus. Fazemos o IG, apregoando a palavra e te incentivando a ler a Bíblia, incentivando a você a procurar e se achegar a esse Deus. Um Deus que tem um grande amor, Ele tem um grande desejo, é que todos aqueles venham se achegar a Ele. E é nesse propósito é que nós estamos aqui, como eu e muitos homens e mulheres de Deus que estão por este mundo afora, colocando-se à disposição para falar do Evangelho, seguindo as orientações do Mestre, do ID, apregoar toda a criatura. Mas como eu sempre cito, no livro de Lucas 24, 47, anunciar Jesus Cristo para o arrependimento a todas as nações. Mas porém, primeiro em Jerusalém, na tua casa, com os meus conhecidos, colegas, amigos e familiares. Então eu te convido, nesta noite, pegar a sua Bíblia, para que nós possamos nos deleitar do maná, colocado em suas palavras. É apenas um livro, mas o seu conteúdo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Homens escreveram, foram colocados para colocar a história e catalogar. Mas lembre-se, a inspiração veio de Deus. Eu te convido a orar para agradecer essa oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um momento estamos na Tua presença para te agradecer, te render graças e te dar glória, Senhor, por todas as lutas e adversidades e todos os infortúnios, mas o Senhor sempre com um braço forte e com a sua benevolência, o seu amor, a sua misericórdia, não nos tem deixar a perecer. O Senhor que entra com a providência no momento certo. Te peço, Senhor, que o Senhor venha em cada canto, abrir a mente, o coração, tocar no profundo e escondido de cada um, deste homem, desta mulher, deste jovem, desse adolescente e desse ancião, para que ele tenha a experiência de sentir a alegria e o prazer e de te servir e dizer, apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, eu amo o Senhor e te agradeço pela minha vida e por tudo o que tenho feito. Ó Espírito Santo de Deus, tu que tens a obrigação de fazer nós reconhecermos o pecado e do juízo, nos ajuda a fazer isso de cada vez mais, propagar a palavra do reino da salvação, para que todos entendam quem somos nós neste plano até a volta do nosso Senhor. Fica conosco, Deus, e nos dê discernimento e sabedoria. Coloca palavras para que possamos, de uma maneira simples, passar para aquela pessoa o que é necessário da Tua palavra. O alimento, o pão da vida, que és Tu, Cristo. E mas as Tuas palavras transcendem o tempo em todos os lugares. Ela renova, ela vivifica, ela exorta, ela esclarece e ela nos dá a paz. Uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que te motivociona e te avaciona a andar para frente. Eu coloquei no chamamento, quem é você no reino de Deus? Às vezes as pessoas entram em conflitos de personalidades consigo mesmo, querendo saber quem é ela, como é que deve se portar. Existe uma certa confusão
Pessoas ficam tentando se descobrir para tentar entender qual é o seu propósito nessa terra. E mais ainda, pessoas dentro das igrejas tentando buscar entender o que eles devem fazer. Aí eu pergunto, quem é você no reino de Deus? Será se você está sendo manipulado pela massa, pela mídia, por esse mundo que te oferece as coisas superficiais? Quem é você neste reino? Eu quero te apresentar uma história verídica que está neste livro, que nos mostra a trajetória, como devemos nos portar através das adversidades, das circunstâncias e mais ainda sobre comentários. Pessoas que estão muitas das vezes ao nosso lado, tentando nos tirar da verdadeira atenção e o caminho de seguir. Nosso ministério tem a responsabilidade de falar somente da palavra de Deus, deste livro. Eu sempre brinco, as pessoas até falam comigo, você diz que é o manual do fabricante. É o manual do fabricante, é a Bíblia. Para nós que cremos como regra de fé, acreditamos que tudo que tem aqui é benéfico, que vai nos ajudar a melhorar o nosso desempenho emocional, psicológico, físico e espiritual. É uma transformação que começa de dentro para fora. Todos nós temos sim um passado, todos nós temos coisas, mas eu quero te apresentar essa história que sim é capaz de seguir. Ele vai dar o exemplo para nós, como eu coloquei no chamado. Quem é você no reino de Deus? Você é aquele que está na presença dele? É aquele que está ainda tentando chegar? Ou você é aquele que nem a vento da constância, que se deixa ser levado pelas ondas do mar ou pelas águas do rio? Aonde vai o banzeiro, ali você vai. E essa história começa em toda a caminhada. Lembra que o Senhor falou em João 16:33 que no mundo teremos aflições, mas Ele nos diz, tem bom ânimo. Se alguém dizer para você que você está indo a caminho de Cristo, seguindo o seu caminho, que você vai superar todas as adversidades terrenas, é mentira. Você vai entender e suportar e passar por elas, dando glórias a Deus, confiando que dias melhores virão e principalmente a coroa da glória, que Cristo nos prometeu. Então no mundo nós vamos passar por lutas e aflições, mas o Senhor Jesus diz, tem bom ânimo. Não é a Bíblia diz, por isso que eu falo sempre o capítulo, o versículo e te incentivo a ler. Abre a tua Bíblia e vamos nos deleitar desse ensinamento para os nossos dias de hoje, que nós não sabemos quem somos realmente. A nossa identidade muitas das vezes está aos ventos. Livro de Mateus, capítulo 4. Eu quero ler somente até o versículo 3. Livro de Mateus, capítulo 4. Eu vou falar da tentação do Mestre. Eu quero falar da tentação que eu, você, temos todos os dias. Todos os dias. Quem é você através dessas adversidades? Quem é você que não consegue suportar? Quem é você que consegue ficar firme? Quem é você que entende que quem está dentro de você é maior do que este mundo? Então nós temos um Deus e homem. Ele se despiu de toda a sua glória e seu poder para se fazer carne
para nos dar o exemplo como devemos nos portar através das adversidades, da tentação e principalmente da sedução das palavras. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E se achegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Se você é um novo convertido e de repente chega alguém e diz: você, adúltero, mentiroso, beberrão, você. Nós não podemos apagar a nossa trajetória de anos passados, a qual vivemos nesse mundo e a qual vivíamos no mundo da ignorância, muitas das vezes desrespeitando o nosso próximo, nossos irmãos, nossos pais, amigos e todas aquelas pessoas que tinham certo aprazo e carinho por nós e respeito. Quem nunca fez uma besteira? Eu cometi inúmeras. Eu não posso mudar o meu passado, mas Deus me abençoou com um presente para que eu possa fazer diferente, para que no futuro, se assim Deus vê o meu merecimento, me dê oportunidade. Jesus, quando veio como homem e passou esses 40 dias, ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus até o deserto. E sendo levado ali, sendo ele Deus, mas sendo homem, lembra que eu falei para nos dar exemplo? Ali naquele momento, o tentador levou ali Cristo e viu. O Espírito Santo estava ali levando ele, mas o tentador estava acompanhando para ver até onde iria o Cristo homem, iria suportar aquela situação. O deserto, ele é quente durante o dia, areias escaldantes e a noite fria. Cristo passou 40 dias e 40 noites. E ele ali no versículo 2, e jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quem teve essa fome? O Cristo homem. E aí nesse momento, o inimigo de Deus, que é nosso adversário, se aproximou. Naquele momento ele viu que seria a oportunidade para ver se realmente o Cristo tinha convicção quem ele era. Às vezes, nós estamos na caminhada cristã e chega pessoas só nos observando. Estamos ali, indo, frequentando a igreja, buscando a presença de Deus. E aí vem o Espírito Santo, nos batiza e nos transforma. E nós vivemos o primeiro amor e começamos a andar segundo a vontade de Deus. E o tentador está ali acompanhando. Muitas das vezes ele usa pessoas que ainda não são convertidas para lançar as setas malignas. E aí, será se converteu mesmo? Lembra daquele dia, daquela noite, daquela situação? Deixaste de mão mesmo? O tentador, ele usa essas artimanhas. E naquele momento, quando a gente se distrai, ele dá o bote. Ou quando a gente está cansado e a gente baixa a guarda, ele lança. Ele não sabe o que está no teu pensamento, ele não é onisciente, mas ele é bem presente para ver as suas atitudes, as suas ações, ouvir o que você fala, te observa. Quando ele
olha para você e vê que Deus está olhando e vê algo diferente, ele pensa: esse aí vai me dar problema, esse aí vai se levantar contra o meu reino, esse aí não vai deixar aquelas pequeninas que eu estou desviando. Quem é você? O reino de Deus. Versículo 3. Quando ele falou: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu é crente mesmo, eu quero ver se você largou a bebida. Se tu é crente mesmo, eu quero ver se tu parou com a mentira. Se tu é crente mesmo, eu quero ver se tu parou de ser adúltero. Se tu é crente mesmo, eu quero saber se tu parou de enganar os outros. Sabe, o mal está sempre ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. Quando ele tentou o nosso Cristo sendo homem, naquele momento nos dando exemplo, o que Cristo fez? Ficou calado. Deixou ele falar. Aí vem a pergunta: se Cristo estava ali vendo, você acha que ele não sabia qual era o objetivo de Satanás? Ele estava ali em xeque, tentando botar a dúvida pelas circunstâncias no Cristo homem, para que ele viesse naquele momento esquecer a sua identidade. Eu vou te falar uma coisa: você sabia que Cristo sabia que Satanás reconhecia ele como Filho de Deus? Sim, Satanás reconhecia Cristo como Filho de Deus. Por isso que no versículo 3 de Mateus 4, ele diz: se tu és Filho de Deus. Ele sabia. Transforma. E Cristo não transformou. Por quê? Cristo sabia que Satanás sabia que ele era Filho de Deus. E Satanás também sabia que aquele Cristo homem, sim, era Filho de Deus. Suponhamos que se de repente, quando Satanás pediu para Cristo transformar aquelas pedras em pão, ele transformasse, ele poderia dizer: tá aí, você queria? Estou mostrando para você que eu tenho o poder. Estou mostrando para você que através da minha palavra tudo se transforma. Lembre-se, o filete que Satanás estava botando em xeque: se tu és Filho de Deus. Mas Cristo não entrou nessa jogada dele. Sabe por que ele não transformou a pedra em pão? É assim como muitas pessoas perguntam de você, indagam e querem saber se realmente você largou as velhas práticas, se realmente você é uma nova criatura. Quando alguém chegar para você querendo que você responda, não entre nesse jogo. Você reconhece que é um pecador, que fez coisas que desagradou a Deus e a todos que estão do seu lado. Cristo não precisou provar que ele era Cristo, porque o próprio Satanás fala: se tu és Filho de Deus. Ele sabia quem era Jesus, e Jesus sabia que ele também sabia. Quando nós sabemos quem nós somos no reino de Deus, nós não precisamos provar nada a ninguém, mas a Deus, adorar e obedecer a sua palavra. Eu sei que tem pessoas hoje que pegam uma Bíblia enorme. Eu estava até comentando com a minha esposa: o cara pega uma Bíblia, parece a tábua de Moisés, dos 10 mandamentos. Eu sou crente, e anda para cima e para baixo, para dizer que é um cristão. O outro fica ali, parece um peru.
e entregando profecia para dizer que é profeta de Deus. O cara está no ciclo de oração. Não é errado orar para Deus, mas tem certos exageros para ficar lhe chamando a atenção. É um homem de oração. Mentira, hipócrita. Só quer receber olhares e aclamação do homem. Você não precisa provar nada. Cristo não fez, não tinha poder, tinha, mas ele não transformou a pedra em mão. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Quem é você no reino de Deus? Você não precisa ouvir opiniões. Você não precisa ouvir os questionamentos dos outros, as suposições. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Você tem que desfrutar uma liberdade que Cristo lhe deu, e não se deixar ser levado pelos outros. O cara está dizendo que você é um adúltero, está dizendo que você é mentiroso. Deixa ele falar. Se você era, é um passado. Não deixe isso entrar no seu coração. Eu sei que é chato, mas não deixe entrar no teu coração. Uma grande arma do invejoso é falar da tua vida. Uma grande arma do invejoso é não aceitar o teu sucesso, aceitar a tua paz. Uma grande arma do invejoso é saber que o que está dentro de você é superior à inveja, o mal que tem dentro dele. Eu até botei uma vez no Kawaii: quando uma pessoa não gosta de você e ela se une com outra pessoa que também não gosta de você, veja o lado positivo. Elas não se suportam, mas se uniram para falar de você. Por quê? Porque você tem um brilho especial, porque Deus olhou para você diferente. Você conseguiu unir duas coisas improváveis, que não se suportam, mas para te atacar, te perseguir, se uniram. Eu conheço muitas. Porque existe um brilho na tua vida que ofusca eles. Cristo, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, nos dando esse exemplo, Satanás se aproximou naquele momento ímpar para tentar pôr em xeque quem era Cristo. Se tu és filho de Deus, Mateus 4:3. Jesus não transformou. Lógico que no versículo 4 ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então essa palavra de Deus, no Mateus 4:4, de toda a palavra de Deus é toda a Bíblia. Lembra que Jesus falou em Mateus 5:17? Eu não vim revogar nenhuma lei, nem dos profetas, mas eu vim cumprir, porque eu é que fui escolhido, designado para te trazer novamente a presença de Deus Pai. Não deixe comentários, não deixe coisas tendenciosas, palavras para te destruir, para te desviar do caminho da salvação. Estamos vivendo um momento de espera. O amor dos homens está se esfriando. Uma geração pior do que Noé. Estão dando e se dando ao casamento. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. O homem está mudando a verdade de Deus. A família está sendo atacada. Nossos jovens estão sendo bombardeados por coisas profanas. Eu sempre digo, quando tenho oportunidade para conversar com um jovem, eu era músico e rodoviário, andando por aí. Mano, eu fiz muita besteira.
e via tocando por aí nas bandas, e prostituindo, bebendo, fumando, e tudo que desagradava ao meu Deus. E parei. E pela graça e misericórdia de Deus, Ele está me dando a oportunidade para dizer, não vale a pena. Se valesse, eu estaria lá. Digo para você. Hoje, eu sei quem eu sou. Eu sou um daqueles que está procurando a graça e a misericórdia desse Cristo que se fez homem e que entendeu e mostrou para nós que eu não preciso mostrar quem eu sou, mas sim servir aquele que é o único, o primeiro, o meu Senhor. Aquele que me deu a oportunidade de buscá-lo e de anunciar o seu nome para todas as nações. Lucas 24, 47. Falar de Jesus Cristo para o arrependimento. Quando nós falamos de Cristo e pela sua vida, as pessoas começam a fazer uma autoanálise de si mesmo. E para ele, um grande homem mostrou que sim, é possível mudar, se assim quisermos. Transforma. Se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E Jesus não deu ouvidos. Qual é a voz que você está dando ouvidos? A voz de Deus ou a voz do engano? Você não precisa. Você não precisa. Tem pessoas que a todo momento lhe querem dizer que você não é capaz, que você não mudou. Dê a resposta em silêncio e deixa elas lhe observar a sua conduta e observar o seu caráter e na transformação que Cristo faz em todos aqueles que buscam a sua face. Em Isaías 49:1, ó terra, antes que tu fosse formado, Deus já te conhecia no ventre da sua mãe e te chama pelo teu nome. Que nesta noite Cristo te chame para estar com Ele. Não dê ouvido a pessoas, mas dê ouvido à palavra de Deus. E eu quero deixar neste momento os meus agradecimentos a todos aqueles que fazem a parte do ID. Não é aquela coisa maluca, não. Eu quero te incentivar. Leia a Bíblia. Há muitos falsos profetas por aí. Lembre-se de uma coisa. Deus, o Espírito de Deus, quando Ele nos enche, Ele não nos deixa alienados. Muito pelo contrário. Ele nos faz refletir, entender e adorar. Todos os homens deste livro que foram cheios do Espírito Santo e ficaram rodando, gripiru não. Eles se prostraram e adoraram. Que Deus te guarde, que Deus te cuide e que Deus te abençoe no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima.